Olá, meu nome é William, sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Seleção Alimentar em Peixes Frugívoros associada à Morfologia dos Frutos. Este trabalho foi orientado pelo professor Rudy Ricardo Lapes e co-orientado pelo professor Fernando Rogério de Carvalho. Em rios menores e sombreados, muito comuns nos neotrópicos, a floresta ripária desempenha um papel fundamental, abastecendo a cadeia trófica aquática com suprimentos para os consumidores. Nesses ambientes, a produtividade primária é baixa e existe um fluxo de matéria e energia constante entre os ambientes. Esse fluxo varia sazonalmente por causa do aumento da chuva, que carrega mais matéria do solo para a água, ou em épocas de frutificação das árvores, com queda de frutos nos rios. Nessa relação entre os rios e florestas, alguns processos ecológicos se destacam, como é o caso da dispersão de propágulos vegetais. Esse processo, no qual as sementes são levadas a novos lugares onde podem se estabelecer, ocorre de forma passiva, com as sementes sendo levadas pela água, ou ativo, com a participação de algum animal. Contudo, na região neotropical, são comuns florestas e savanas que passam parte do tempo alagadas durante a cheia dos rios, e isso constitui um desafio para muitas plantas dispersarem suas sementes. Então, várias apresentam adaptações para que seus propágulos sejam dispersados pela água ou aguentem mais tempo na água até que um animal os carregue. Na água, os principais animais dispersores de sementes são os peixes, que aproveitam matéria que cai da mata ciliar, como folhas, frutos e sementes. Alguns desses animais apresentam alta conectividade na comunidade, e embora os peixes tenham sido por muito tempo subestimados como dispersores de sementes, essa ideia tem sido revista nas últimas décadas. E há evidências de que esses animais desempenhavam esse papel muito antes do que aves e mamíferos. No mundo todo, mais de 275 espécies de peixes consomem frutos em planícies alagáveis e são potenciais dispersores de sementes. Nesses lugares, em que a água extravasa sazonalmente, é comum peixes deixarem a calha dos rios e explorarem novos ambientes durante períodos de cheia, mudando sua dieta para acompanhar essa sazonalidade. Alguns até passam a consumir mais frutos ou compor sua dieta totalmente por frutos durante esse tempo. E um detalhe interessante: peixes maiores conseguem ingerir frutos inteiros e uma quantidade maior de sementes de mais espécies sem danificá-las por mastigação. Então, essas sementes podem continuar viáveis após serem liberadas posteriormente. Assim, o desempenho do animal como dispersor está relacionado ao seu tamanho corpóreo, e essas diferenças na qualidade da dispersão ocorrem tanto entre espécies diferentes quanto entre estágios ontogenéticos diferentes de uma mesma espécie. Outro fator que pode influenciar o papel de peixes como dispersores é o comportamento de forrageio. Por exemplo, alguns animais buscam alimento na superfície ou coluna d'água, capturando frutos que flutuam, enquanto outros buscam seu alimento no fundo, consumindo predominantemente aqueles frutos que afundam. Ainda, algumas espécies podem apresentar adaptações morfofisiológicas em seu trato digestivo que facilitam o consumo de folhas e frutos. E esse processo de passagem pelo aparelho digestivo dos animais pode auxiliar na quebra da dormência das sementes e facilitar sua posterior germinação. Os peixes podem dispersar efetivamente sementes a longas distâncias, pois períodos de alagamento podem durar meses, e esses animais apresentam grande mobilidade no ambiente durante esse período, deslocando-se por grandes áreas. Estudos com esses animais permitem avaliar o efeito da matéria alóctone na água e prever possíveis retornos que os rios podem oferecer às florestas quando a água regressa e as sementes dispersadas começam a germinar. Contudo, pouco se sabe como peixes podem influenciar o recrutamento vegetal através do comportamento de seleção e consumo de frutos.
E esse comportamento alimentar está muito relacionado a como os animais percebem o ambiente. A percepção da disponibilidade de recursos, presença de predadores e/ou competidores pode ser determinante para as decisões de forrageio de um animal. Estudos mostram que muitos vertebrados terrestres podem escolher comer ou não um alimento baseado nas suas características. Tamanho e massa de frutos podem influenciar a seleção destes por mamíferos, enquanto a cor tem grande peso para a detecção e escolha dos frutos por aves. Contudo, não está claro como o comportamento de seleção ocorre em peixes, e esses animais apresentam modos bem variados de analisar o ambiente e encontrar alimento. A visão é bem desenvolvida em alguns, com olhos proporcionalmente maiores em relação ao tamanho corpóreo para permitir captar mais estímulos luminosos, e podem ainda apresentar diferentes pigmentos fotorreceptores para perceber cores diferentes. Peixes com hábito noturno ou que vivem em ambientes com baixa luminosidade, como cavernas, dependem muito mais de sinais químicos e apresentam quimiorreceptores bem desenvolvidos para isso. A linha lateral permite perceber movimentações na água, mesmo as mais sutis, e alguns peixes apresentam aparelhos auditivos eficientes que permitem uma leitura mais direcionada do ambiente e complementa a ação da linha lateral quando a origem do estímulo está a uma distância maior. E, finalmente, o sistema gustativo, que permite avaliar a qualidade do alimento antes da ingestão. Diante de tantas coisas que podem influenciar na detecção e seleção de um fruto por um peixe, é importante buscar meios para isolar variáveis em experimentos e entender a contribuição relativa de cada uma delas. Uma forma de isolar variáveis nos estudos de comportamento é o uso de frutos artificiais. Essa ferramenta tem sido usada desde a década de 70 em trabalhos com vários grupos animais, mamíferos, aves, répteis e até invertebrados. Podem ter sua composição, tamanho e forma ajustados de acordo com a necessidade dos experimentos, fornecem resultados satisfatórios e costumam ser de fácil obtenção. Contudo, devemos sempre tomar o cuidado de escolher o tipo de fruto artificial mais adequado aos experimentos e levar em consideração se é realmente desejável a substituição de frutos naturais por frutos artificiais. Entender a relação dos peixes com os frutos é fundamental, pois caso o peixe selecione frutos com determinado conjunto de atributos, poderíamos supor que algumas espécies vegetais seriam levadas em maior quantidade por alguns peixes do que outras, e isso poderia mudar a forma como entendemos a distribuição das angiospermas em planícies alagáveis. Dada essa necessidade de entender como o comportamento de peixes pode influenciar a dispersão de sementes, nosso objetivo geral neste trabalho foi verificar como ocorre a seleção alimentar em peixes, mais especificamente verificando se o tamanho e a cor dos frutos são importantes para peixes escolherem ou não ingerir este recurso. Como hipóteses, a mais básica é de que peixes realmente escolhem quais frutos comer baseados na característica desse alimento. Para tamanho, esperamos que isso seja importante também para os peixes e que eles escolham aqueles frutos menores e mais fáceis de serem carregados. Finalmente, para a cor, esperamos que a cor influencie a escolha dos peixes no alimento e que eles escolham cores mais parecidas com as de frutos naturais maduros, levando em consideração que frutos de espécies diferentes apresentam cores diferentes no estágio de maturação. Eu realizei todos os experimentos no Laboratório de Ictiologia do Imaçu, localizado no município de Campo Grande. Os testes foram feitos entre setembro e novembro de 2019, e uma das grandes vantagens do local escolhido para os testes é que ele conta já com vários exemplares de peixes de várias espécies já aclimatados ao cativeiro, então não houve necessidade de coleta de nenhum exemplar na natureza. Esses animais estão em diversos tanques com renovação de água e oxigenação constantes e recebem alimentação balanceada e periódica. Além disso, o local conta com tanques extras que podem ser usados para testes ou observações dos animais em condições controladas de luminosidade, temperatura, entre outras. Para os meus experimentos, usei dois tanques de 1.000 litros e um tanque de 6.000 litros, que nomeei de tanque 1, 2 e 3 para facilitar a identificação. A espécie de peixe que eu usei foi Milópolis levis, que popularmente é conhecida como pacu-disco ou pacu-peva.
Aqui uma foto só para ilustrar um peixe do gênero Milópolis. Essa espécie é amplamente distribuída nas bacias do Paraguai e Paraná, possui hábitos diurnos e costuma viver em cardumes, inclusive com indivíduos de outras espécies. Tem uma alimentação essencialmente herbívora, comendo inclusive folhas, frutos e sementes que caem nos rios, e para os meus experimentos eu usei 21 indivíduos de tamanhos semelhantes. Usei essa quantidade por causa da disponibilidade logística do laboratório para facilitar a organização dos experimentos. O que eu chamei de frutos artificiais aqui no trabalho são o resultado de uma receita adaptada composta de farinha de trigo, farinha de mandioca e gelatina sem sabor dissolvidos em água quente. Todos os ingredientes foram misturados até a obtenção de uma massa consistente o suficiente para ser modelada nos formatos e tamanhos desejados. Para fazer frutos coloridos, eu adicionei corantes artificiais sem sabor próprios para alimentação à receita. Aqui eu usei as cores verde e vermelho. Eu usei essas cores porque muitos frutos, quando imaturos na natureza, apresentam essa coloração verde devido a altas concentrações de clorofila nos estádios iniciais de desenvolvimento, e quando amadurecem podem ter diversas cores, inclusive o vermelho. Além disso, quando comparamos essas duas cores, verde e vermelho estão no oposto do espectro luminoso, então elas são bem mais contrastantes entre si. As observações foram feitas da seguinte maneira: coloquei todos os indivíduos no tanque 1 e para cada teste eu capturava um exemplar aleatoriamente e transferia ele para o tanque 2. No tanque 2 eu ofertava os frutos artificiais e acompanhava o comportamento do animal. Primeiro, eu tentei registrar o comportamento com uma câmera GoPro colocada no fundo do tanque, mas alguns animais ficaram inibidos pela câmera e outros mais curiosos prestavam mais atenção na câmera do que no alimento. Então, eu resolvi tirar a câmera e passei a registrar o comportamento através de observação direta. Depois que os peixes participavam de uma repetição no tanque 2, eu transferia eles para o tanque 3 para garantir que nenhum exemplar fosse utilizado duas vezes em uma mesma bateria de testes. E depois de todos os peixes terem passado pelas repetições, eu voltava eles para o tanque 1 para começar novos experimentos. Todos os testes eu realizei no período da manhã, entre 8 horas e 11h30, e toda vez que um peixe era colocado no tanque 2, eu esperava pelo menos 5 minutos antes de começar o experimento para que o animal ficasse mais calmo após a transferência. E uma vez que eu ofertava os frutos, marcava 15 minutos e durante esse tempo observava o comportamento do animal a uma distância de pelo menos 1 metro do tanque e em silêncio para evitar inibir o comportamento. Para verificar como o tamanho dos frutos interfere na seleção do alimento pelos peixes, eu moldei frutos artificiais de duas classes de tamanho, uma com diâmetro médio de 15 milímetros e outra com diâmetro médio de 25 milímetros, pois assim há um tamanho que os animais conseguem carregar e outro maior que um peixe sozinho não carrega. Realizei um pré-teste no tanque 1 com o cardume para verificar a receptividade dos animais quanto ao alimento e eles comeram normalmente, então passei para os experimentos propriamente ditos. Fiz 21 repetições no tanque 2 com um único peixe. Ofereci um fruto pequeno e um grande ao mesmo tempo e observava qual alimento cada peixe consumiu primeiro e se após isso reagia a outra isca ou não. Para o teste com cores, os frutos verdes e vermelhos foram moldados ambos com diâmetro médio de 15 milímetros. O primeiro teste eu realizei no tanque 1 com os 21 peixes, o cardume todos. Nesse teste, eu soltei o fruto verde e vermelho simultaneamente e observei o comportamento do cardume. Fiz 20 repetições. No segundo teste, segui parâmetros parecidos do teste para tamanho, separando o indivíduo no tanque 2 e depois de 5 minutos soltava um fruto verde e um vermelho ao mesmo tempo, e observava qual fruto o animal consumia primeiro em 15 minutos. Após a interação com o primeiro fruto, eu esperava mais 1 minuto para ver se o peixe comeria o outro fruto, senão considerava encerrada a observação. Todos esses experimentos contaram com a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais do FMS e seguiram todos os protocolos. Após os testes, para comparar os resultados e verificar se existe seleção preferencial por determinados tamanhos ou cores, eu simulei situações sem seleção de alimento,
esperando que nessas situações os diferentes tipos de frutos seriam escolhidos em proporções iguais ou parecidas. Para o teste de seleção de frutos por peixes sozinhos, o resultado esperado, no caso de não haver seleção por tamanho ou cor, seria uma proporção de 1 para 1 ou bem próximo disso. Por exemplo, nos frutos de tamanhos diferentes, depois de 20 repetições, teremos 10 escolhas de frutos pequenos e 10 grandes. Da mesma forma para a cor, depois de 20 repetições, teríamos 10 frutos vermelhos consumidos e 10 verdes consumidos. Para o teste com cardume e frutos coloridos, considerei que a cor não influenciaria a seleção se, ao soltar os dois frutos na água, os dois fossem consumidos ao mesmo tempo por indivíduos diferentes. Sendo assim, em 20 repetições, sem seleção, 20 frutos vermelhos e 20 verdes seriam consumidos. Depois, comparei os resultados dos experimentos com essas simulações usando o teste Q-quadrado. Os resultados estão resumidos nessa tabela, comparando os resultados dos experimentos com as simulações. Então, o tamanho do fruto teve influência na seleção e a cor dependeu da situação em que os peixes estavam, sozinhos ou em cardume. Em 20 das 21 repetições com frutos de tamanhos diferentes, os peixes escolheram o fruto menor. Em uma, o peixe não quis comer nada. O tempo de reação foi bem variado, sendo que alguns interagiram bem rápido com o fruto e outros levaram mais de 10 minutos para se alimentarem. Em 4 casos, os peixes até chegaram a interagir com o fruto maior, mas não se alimentaram dele. Nos testes com cardume e frutos coloridos, o fruto verde e o vermelho foram consumidos ao mesmo tempo por indivíduos diferentes nas 20 repetições, e o tempo de reação foi muito rápido. Já quando passei a utilizar os peixes sozinhos no tanque 2, os resultados foram bem distintos. 16 deles escolheram o fruto verde, 4 escolheram o vermelho e um não comeu nada. Bem diferente da minha hipótese de que os animais escolheriam o fruto vermelho na maioria das vezes por ter uma cor mais parecida com frutos maduros. Se peixes escolhem frutos ou sementes de tamanho mais condizente com a sua capacidade de ingerir esse recurso, a perda de peixes maiores significaria que somente frutos menores, com menores quantidades de sementes ou com sementes menores, seriam dispersados. Isso poderia ser uma pressão sobre as populações de plantas nas florestas e savanas alagáveis, e poderia até significar perda de algumas espécies vegetais ou mesmo uma redução no tamanho dos frutos e sementes a longo prazo, nas populações remanescentes. Diante disso, temos um problema no cenário sociopolítico em que vivemos, principalmente por causa de dois pontos principais. O primeiro é a pressão pesqueira quando a atividade é feita de modo predatório, quando a atividade é feita sem controle e indiscriminada. Porque muitos peixes, classificados como bons dispersores, apresentam interesse comercial nessa atividade, e há uma busca por peixes maiores. Isso pode levar a uma redução da população e do tamanho médio dos indivíduos dentro da população. O segundo ponto problemático é o aumento considerável no número de barragens, tanto para armazenamento de água quanto para a produção de energia elétrica, principalmente nos países tropicais, que é o nosso caso. Esse tipo de empreendimento interrompe o curso dos rios e interfere no processo migratório reprodutivo de muitas espécies, inclusive que colonizam as planícies alagáveis, mas precisam subir os rios para chegar a locais adequados de desova. Peixes grandes geralmente apresentam alta conectividade dentro da rede trófica e desempenham papéis ecológicos que peixes menores não exercem. Um peixe grande pode comer vários tipos de frutos, comer outros peixes menores, se ele for mais generalista, dispersar sementes, servir de alimento. Então, são fundamentais para manter toda uma dinâmica, tanto em rios como em florestas que passam parte do ano inundadas. Logo, a perda desses animais, seja por pesca indiscriminada ou interferências no ciclo reprodutivo, pode levar à diminuição das populações ou mesmo extinções secundárias de espécies vegetais que ocorrem em ambientes alagáveis, por colapsos nas redes de interações ecológicas.
Neste trabalho, apesar de o teste de tamanho não ter testado a seleção alimentar de fato, mas a reação do animal diante de um alimento que ele consegue ingerir e de um que ele não consegue, ficou claro que é fundamental manter um tamanho corpóreo adequado dentro das populações de peixes para manter o serviço de dispersão de sementes na água. O processo de colonização das angiospermas das planícies alagáveis pode estar ligado ao comportamento dos peixes durante a cheia. Se um peixe que percorre distâncias maiores tem preferência por um determinado tipo de fruto, essa espécie vegetal poderia se distribuir por mais áreas do que outras. O teste avaliando o efeito da cor dos frutos apresentou resultados distintos comparando as repetições feitas com o cardume com aquelas com peixes sozinhos. O comportamento individual dos peixes muda quando eles estão em cardume, pois podem ser influenciados por outros indivíduos, que podem induzir uns aos outros a reagirem mais rápido ao alimento. Por isso, a cor pode não ter interferido na ingestão do fruto nessa situação. Além disso, a mudança de comportamento quando o animal está sozinho poderia também explicar diferenças no tempo de reação ao alimento, que foi menor quando os indivíduos estavam em cardume, pois nessa situação, com a densidade maior de animais, o peixe se sentiria mais protegido e poderia focar mais em se alimentar. Em uma situação de pressão sobre populações e redução do número de indivíduos, com a diminuição dos cardumes, poderíamos ver mudanças no comportamento alimentar dos animais. Quanto à prevalência da cor verde, quando os animais estavam sozinhos, uma explicação poderia ser a proporção em que essa cor se apresenta aos animais quando eles estão na natureza. No ambiente natural, essa espécie se alimenta de materiais vegetais diversos e muitos apresentam alta concentração de clorofila ao caírem na água. Talvez, para esse peixe, a cor vermelha seja uma cor mais rara. Considerando uma relação predador-presa, presas mais raras podem passar despercebidas diante de presas mais comuns, pois o predador precisa aprender que aquela comida rara também é comida. E como ele recebe menos estímulos desse tipo de alimento, leva mais tempo para identificá-la. Esse comportamento já foi identificado inclusive em aves, que à medida que aprendem, tendem a buscar alimento, favorecendo as cores mais comuns em seu habitat. De qualquer forma, uma coisa ficou clara: a cor pode sim ser um fator de influência no comportamento alimentar dos peixes, principalmente para aqueles que interpretam sinais visuais no meio. Como a espécie que eu usei apresentou uma preferência por cor, um próximo passo que poderia ser dado para continuar expandindo a linha de raciocínio seria ver como a cor do alimento funciona para aquelas espécies de interesse comercial e classificadas como possíveis grandes dispersoras de sementes. Outras abordagens seria ver como sinais químicos interferem na seleção pelos peixes para abranger mais os peixes noturnos que usam quimiorreceptores para interpretar o ambiente. Concluindo, o tamanho e a cor dos frutos então influenciaram a seleção desse recurso por peixes. Como peixes são bons dispersores de sementes, é possível que algumas plantas sejam dispersadas mais facilmente do que outras, baseado nas características dos frutos. Em um cenário de grande pressão sobre as populações de peixes, com redução do tamanho médio dos indivíduos, plantas com frutos e ou sementes maiores podem ficar sem dispersores e apresentarem uma redução em suas populações nas florestas alagáveis. Uma possível nova abordagem para avançar a linha de raciocínio é entender a relação de sinais químicos na água, como o sabor e odor dos frutos, e como isso interferiria no comportamento dos peixes. A relação entre peixes e frutos é bem mais dinâmica do que se pensava, e isso acrescenta mais argumentos para a importância de se manter uma comunidade complexa para garantir a diversidade de serviços ecossistêmicos. Gostaria de agradecer primeiramente e principalmente aos meus pais e ao meu irmão, pois sem eles seria impossível ter terminado esse trabalho. Agradeço aos professores Ruth e Fernando pela orientação e por todos os conselhos que vou levar por toda a minha vida acadêmica. Ao professor Alan e ao professor José Sabino por apoiarem o trabalho, darem dicas valiosas em campos e se mostrarem bons amigos. A banca avaliadora por todas as considerações que ajudaram a melhorar o trabalho, meus amigos, tanto os de Campo Grande quanto os novos amigos que fiz em Jardim, pelos momentos de café e descontração, ida ao cinema, que tornaram a vida aqui em Campo Grande bem mais fácil.
Agradeço ao pessoal do Laboratório de Ictiologia do IMASU por me receber de braços abertos e apoiar em todos os experimentos, a CAPES pela bolsa, a todos que acompanharam a caminhada, meu eterno obrigado. Sintam-se à vontade em entrar em contato por e-mail para esclarecer eventuais dúvidas ou para discutir pontos do trabalho. Deixem as dúvidas também nos comentários do vídeo e eu terei prazer de respondê-las. Muito obrigado e até mais.